Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Espero que estejam todos bem. Seguimos aqui com mais um episódio do Som Brothers. Eu, Vitor Ramos, brother advogado, aqui do lado virtual. Tá, João, o brother engenheiro. Virtualidade aí, da expressão que eu não gosto, mas vou usar, acho que pela primeira vez, que é o novo normal. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar, inclusive, de algo que envolve novo e velho, né? Que é o novo mundo e o velho mundo. É um assunto aí que causa disputa entre preferências aí de velho mundo, novo mundo. Talvez vocês já tenham ouvido falar aqui entre eu e que eu sou mais do novo mundo e ele é mais do velho mundo. Vamos ver, inclusive, se isso mudou, né, João? Não, e assim, também não só disputa, Vitor, mas também confusão, né? Principalmente para quem tá entrando agora no mundo do vinho. Às vezes ouve uma pessoa se referenciar, eu prefiro vinhos do velho mundo. Então, esse é um velho mundo clássico. Esse aqui, não, com certeza isso aqui é um novo mundo total. E aí todas essas expressões para quem tá entrando no mundo do vinho podem soar um pouco estranhas, né? E aí, exatamente. A ideia vem da gente esclarecer também um pouco isso para quem está entrando aí no mundo do vinho. Pois é, então vamos começar aqui com a própria história do vinho, que vai se confundir um pouco com a do velho mundo, né? O vinho, ele... Quem tá aqui hoje gravando comigo. No último foi Cheesecake, hoje é Nina. E tá aqui me agoniando já, viu? Vamos lá, vai ter esses perrengues hoje. Os perrengues caninos. Então, pessoal, inclusive a gente tá gravando aqui também no YouTube. Quem estiver ouvindo aí o podcast e depois quiser ver as cenas e as imagens que a gente coloca, só chegar lá no canal do Som Brothers no YouTube. Mas voltando, o vinho nasceu, João, não sei nem se você também sabia disso, antes mesmo da escrita, de tanto tempo que o vinho tem. Então, dá pra dizer que é velho, né, com certeza. E existem referências aí que indicam que a Geórgia foi um dos lugares que talvez se tenha cultivado o vinho ali pela primeira vez, e a gente tá falando aí de coisas entre 8.000 e 5.000 antes de Cristo. Inclusive essa própria Geórgia, né, que a gente já comentou no episódio de vinho laranja, né? Exatamente. Também é o berço do vinho laranja, ou seja, é o nosso berço do vinho efetivamente. Inclusive eu tô aqui, vou fazer até um desafio, porque eu tô aqui com aquele chabo que eu mencionei, que é da Geórgia, lá o vinho laranja, e eu só vou levar aí pra gente gravar uma degustação se o pessoal comentar aí dizendo que quer a degustação, que é o episódio de degustação desse vinho laranja aí da Geórgia. Senão eu vou beber ele aqui sozinho mesmo e ninguém vai saber se foi bom ou ruim. Agora, pessoal, por favor, comenta aí, né? Senão vocês vão me prejudicar diretamente. Pois é. Então, dá pra entender. Um adendo, né, Vitor? No episódio laranja, a gente falou desse chabo da Geórgia. Que copo verde bonito esse seu aí. Copo promocional. O meu tá mais bonito, ó. Tá bem mais bonito, inclusive o líquido. Mas foi comentado de que o chabo não seria da Geórgia, né? De que seria de um outro país, eu não me recordo agora. Porém, você confirmou, né, Vitor? E o chabo, pelo menos esse chabo, pode ser que tenha chabo em outros lugares também, né? Exatamente. O chabo que você adquiriu, ele realmente é originário da Geórgia. Exatamente. Ele tá inclusive no contrarótulo lá, a origem dele de forma bem clara. Mas vamos lá. O velho mundo, João, se eu puder resumir assim, de uma forma mais resumida possível, são os países que há muito tempo produzem vinho e há muito tempo são reconhecidos como produtores de vinho. Obviamente, a gente aí vai automaticamente se direcionar ali para a região da Eurásia, né, que é Europa e Ásia, porque, inclusive, nós somos brasileiros e fomos colonizados por europeus que chegaram aqui e trouxeram o que a gente entende como civilização hoje, inclusive vinhos. Então é velho mundo basicamente por isso. A Europa, a Ásia, o Oriente Médio ali, onde tinha civilizações mais antigas, já produziam vinho, continuam produzindo vinho, e nós que fomos descobertos, inclusive como Novo Mundo, como Nova Terra, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles com certeza se referiram ao novo mundo que eles haviam, né, descoberto, e isso daí acabou indo também para o mundo do vinho. É isso que eu queria dizer, né? Não só no mundo do vinho, né? Velho mundo e o novo mundo conhecido, da história, pelo menos essa história que a gente conhece e estuda. Exatamente. Por mais que a gente tenha aqui os índios e todas as civilizações anteriores, a gente não tem notícias de que elas produziam vinho, por exemplo, e elas, de uma certa forma, foram extintas, né? Eu tô até lendo um livro sobre isso, o colapso das sociedades antigas, e como a gente não tem registro, acaba que a gente segue com o que a gente entende como civilização moderna hoje, que veio da Europa. Isso daí também foi transferido pro mundo do vinho, como velho mundo e novo mundo. Som Brothers também é cultura além do vinho. Exatamente. Inclusive, o termo Novo Mundo ele foi criado por um navegador italiano,
Eu falei aqui muito de Portugal, porque a gente é brasileiro, mas foi um navegador italiano chamado Amerigo Vespucci, que na época ali do descobrimento das Américas, que ele começou a empregar esses limites geográficos e colocou ali como um novo mundo, não relacionado especificamente ao vinho, mas que aí vai acabar incluindo os países que hoje são produtores aqui do nosso lado, né? Que é Estados Unidos, Austrália, Canadá, Uruguai, Argentina, Chile, África do Sul também, introduzida essa viticultura depois, e claro, o Brasil. Tá, e também a gente tira, Vitor, um pouco, eu acho que apesar de toda essa questão de divisão às vezes, também dá para tirar um pouco de velho e novo mundo, até a partir da origem das castas, né? Se você for fazer essa análise, a gente planta Cabernet Sauvignon na Califórnia, que é um novo mundo? Sim, mas de onde veio a Cabernet Sauvignon? Então, da origem das castas que mais são vinificadas, eu acho que também a gente pode fazer essa associação. Inclusive, assim, falando, né, a vinificação no Novo Mundo, ela se iniciou no continente americano, quando ele ainda era recém-descoberto, né? As primeiras uvas viníferas foram trazidas para as Américas no século já 15 e 16, ou seja, você falou de antes de Cristo, de começar o vinho, e a gente está falando de começar a vinificar em continente americano 16 já, depois de Cristo, ou seja, já tem aí... Historicamente é bem novo mundo mesmo. Bem novo mundo mesmo, né? Muitos séculos de distância entre um e outro aí, né? Na África do Sul, como que você citou agora, por exemplo, só foi introduzido no século 17, ou seja, quase que ontem. Se a gente for pegar a fala da baronesa, a África do Sul vai começar a produzir vinho agora, né? Dos 200 anos. Exatamente. Na época, o intuito era, a época de fazer essa vinificação nesse novo mundo, era identificar novos territórios, os territórios recém-descobertos nas navegações, nas explorações que a humanidade fez, algum potencial que pudesse ser escalável, né? Que pudesse se plantar em forma grande e conseguisse estabelecer uma civilização e um comércio do produto vinho, né? Naquele momento. Um ponto interessante, Vitor, da chave que virou assim, né? Da importância do novo mundo para a viticultura mundial foi Filoxera, que foi devastando todas as plantações de vinho lá na Europa, forçou que se tentasse, inclusive, trazer as castas aqui antes de se encontrar a solução definitiva, né? Quem que não souber o que é Filoxera, episódio de doenças da videira, tem lá explicando bastante o que é Filoxera. Exato, não só a filoxera como outras doenças também que são bem sérias, a gente explica lá. E tinha que trazer essas vitiviníferas para cá, inclusive para tentar salvá-las, né? Porque se a filoxera acabasse com tudo lá na Europa, você podia simplesmente perder. Não à toa o mundo tem até um banco de sementes na Noruega que é para evitar isso com todos os alimentos que a gente tem, né? Exato. Então o vinho eles quiseram trazer para testar, inclusive, a plantação aqui, se lá não tivesse retorno. Se encontrou uma solução, graças a Deus, mas se não encontrasse, teria aqui o novo mundo para manter essa produção. Só um detalhe, João, antes de a gente prosseguir, que esse episódio, pessoal, a gente vai falar de novo mundo, velho mundo, de forma mais abrangente, mais resumida, para depois entrar mais fundo aí em outro episódio futuro, em diversas características do velho mundo, do novo mundo, contar um pouco da história aí de como o vinho chegou também aqui na América do Sul, quem começou a desenvolver primeiro. Esse aqui é só para tirar aquela dúvida do enófilo mais leigo, que é exatamente a diferença velho mundo e novo mundo. Sim, e depois a gente vai aprofundar, provavelmente na segunda temporada, né, Vitor? Aproveitando o gancho, já avisar aí aos nossos ouvintes que estamos chegando ao final da primeira temporada de 2020, né? Afinal, estamos aí entrando em dezembro já. Possivelmente faremos um recessozinho aí no final de dezembro, início de janeiro. E voltaremos com a segunda temporada e aí voltaremos a especificar mais esses tipos de temas que a gente esse ano falou de forma bem abrangente para poder compartilhar informação com um número maior de pessoas que estão entrando no mundo do vinho e provavelmente aí um spoiler de segunda temporada, né, Vitor? A gente entrar mais profundamente em cada assunto. Exato. E, inclusive episódios bastante técnicos e tudo que vão demandar o pessoal ouça essa primeira temporada. Tem as férias todas aí para ouvir a primeira temporada para poder a gente... Exatamente. A gente vai desenvolver os assuntos que a gente já começou. A gente falou aqui o que é vinho, como se produz, as doenças. Criou toda a base para começar a aprofundar em cada casta, em cada detalhe. E a segunda temporada vai ser nessa pegada aí. Mas faz um merlot diferente do outro, mesmo sendo do mesmo vinhedo. Ou seja, coisas bem mais específicas, bem mais detalhistas. E pelo menos esse é o nosso objetivo aí para a segunda temporada. Não é o último episódio da temporada ainda, mas a gente vai anunciar quando for o último episódio da temporada. E aí vocês vão ter um tempo para se colocar em dia. Para pegar a segunda temporada e entender tudo e
aproveitar bastante. É isso aí. Voltando a falar agora especificamente, falamos bastante de Novo Mundo, Velho Mundo e tal, e agora falando especificamente dos vinhos, a primeira publicação que trouxe essa divisão dos países produtores e nomeando, né, Velho Mundo e Novo Mundo, foi o The World Atlas of Wine, em 1971, ou seja, uma coisa bem jovem, né? O livro, idealizado por Hugh Johnson, permanece até hoje como referência para enologia, eu até tenho uma cópia dele, mais atualizada, claro, e já está em sua 8ª edição. E outra coisa que a gente pode mencionar aqui, João, e lembrar que teve um impacto também nessa divisão Novo Mundo, Velho Mundo, é o Julgamento de Paris, que a gente já mencionou em outros episódios, que tem filme sobre isso, né? Se não me engano, tá na Amazon Prime atualmente, e que é aquela questão, não vou falar tudo de novo, mas é aquela questão de uma degustação às cegas que um inglês... Que os vinhos da Califórnia ganharam de todos os vinhos franceses, às cegas. E 2 vezes, né? E 2 vezes. Na época lá, na década de, se não me engano, foi 70 mesmo, e depois teve uma revanche e o Novo Mundo ganhou de novo do Velho Mundo. Então, né? É outro marco aí que faz essa divisão, né? Foi quando descobriram que o Novo Mundo, de fato, ainda fazia vinhos de qualidade, já fazia vinhos de qualidade. E assim, é esse marco de 70, né? De 71 e do Julgamento de Paris, como a gente falou, apesar da vinificação já existir nas Américas, na Oceania, no Sul da África, né? Como a gente falou, século 17, 15, 16, isso começou a ganhar notoriedade mundial. A partir desse século 20, que a gente saiu há pouco tempo. Então, assim, realmente que começou-se a ganhar essa escala mundial de todo mundo se referir com esses termos foi apenas agora no século XX, que foi esses 2 marcos que a gente citou aí agora. Exatamente. Recentemente, inclusive, não sei, Vitor, a nomenclatura Novíssimo Mundo está começando a ser utilizada também para falar sobre os vinhos oceânicos das regiões asiáticas, que apesar de já fazerem vinho há muito tempo, eles não tinham notoriedade mundial e hoje eles estão se adequando aí a uma qualidade que está espalhando, né? A China está entrando nesse mercado de uma forma como a China faz sempre, né? É muito forte. Demora, mas quando vem sem dó nem piedade. Exatamente. Mas não se trata ainda de um consenso entre os enólogos, estudiosos, e é muito pouco difundida essa nomenclatura aí de Novíssimo Mundo. Quem sabe daqui a 20, 30 anos já não vai ser uma terceira expressão aí. Que a gente vai estar já familiarizado, como hoje é o Velho Mundo e o Novo Mundo, né? Mas, João, vamos fazer uma questão aqui para explicar até melhor para as pessoas agora as diferenças. Quais são as principais diferenças? Lembrando que é uma coisa que a gente vai fazer aqui superficial ainda, só dando detalhes, não significa que todos os vinhos do Velho Mundo vão ter as características que a gente vai falar, todos no Novo Mundo vão ter as características, mas a base que faz essa diferença é o que a gente vai tratar aqui. Quer começar aí com uma característica do Velho Mundo? Então, uma característica do Velho Mundo é ser bem tradicionalista no seu estilo de vinificação, enquanto no Novo Mundo existe muita inovação. Daí a gente tira, inclusive, spoilers de próximos episódios falando sobre os cortes, né? A gente falou sobre cortes mais comuns no mundo no episódio anterior, e corte bordalês, por exemplo. E isso mostra uma característica tradicionalista da vinificação do Velho Mundo, enquanto o Novo Mundo tende a fazer algumas inovações maiores em relação a isso. Isso até pelo tempo de experiência que se tem, a questão lá na Europa, né, no Velho Mundo, de se passar de família, várias gerações da mesma família, vinificando do mesmo jeito, no mesmo local. Tudo isso acaba que eles mantêm uma tradição como algo bem simbólico, bem rígido, enquanto no Novo Mundo o pessoal gosta de testar mais, de inovar, de o pensamento, né, Vitor, do time que tá ganhando não se mexe, né? Exato. Então, como o Velho Mundo é o maior produtor de vinho, tem um consumo maior de vinho per capita, então se a gente mexer aqui, será que a gente não vai perder essas posições? Não sei. Já tá tão estabelecido, né? Tem vinheiros aí, tem marcas, tem vinícolas tão estabelecidas, super valorizadas, que aí se ele fizer alguma coisa, quem gosta daquela coisa tradicional ali pode abandonar a marca, né? Exatamente. Competição, inclusive, mais tete a tete com o Novo Mundo, né? Isso. E aí realmente botar em questão a qualidade da coisa e não mais a marca, a tradição. Isso, exatamente. Que conta muito, inclusive, é precificado, né, na hora de vender o vinho. Está no preço da garrafa. E essa tradição leva a uma outra diferença muito, muito clara, eu diria, que é o que o Velho Mundo valoriza muito o terroir, né, onde foi plantado, quem fez, né, qual foi o viticultor, qual é a região do país ou do mundo que está sendo plantado aquilo, enquanto o Novo Mundo tende a valorizar mais as castas, se é Chardonnay, se é Cabernet Sauvignon, a vinícola também, mas... Isso foi muito, né, Vitor, um movimento do Robert Mondavi, né, para poder conseguir valorizar o vinho dele na Europa, né. Diferenciar, então, assim, né? Se ele botasse vinhos da Califórnia,
ninguém comprava vinhos da Califórnia. É. Então ele começou a tentar colocar essa coisa da casta utilizada. Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon. Isso meio que se espalhou pelo Novo Mundo. E aqui no Brasil acontece muito também. Com certeza. Você reparava, muitas vinícolas, elas não dão especificações de onde foi o vinhedo, de onde foi a casta, eles simplesmente diz qual é a casta. E quando se você for curioso, for buscar a ficha técnica, às vezes tem aquela mesma casta de 2, 3, 4 vinhedos diferentes. Exato. Ao passo que muita gente, inclusive, principalmente quem é mais novo no mundo do vinho, que não tem muita experiência, vai comprar um vinho do Velho Mundo, vai comprar um vinho francês, italiano, por exemplo, aí olha lá e vê Chianti, o nome do vinho lá, que seja qualquer um, ou um Borgonha da França, e fica se perguntando assim, tá, mas qual é a casta? Eu não tô vendo aqui no rótulo qual é a casta. Quando, na verdade, se você entender, o Borgonha aí é um tinto, vai ser um Pinot Noir, né? Mas isso pouco importa pro francês, porque o que interessa para ele é justamente ele saber que veio da Borgonha, que é um produtor de respeito, e aí vai ter aquelas classificações de Grand Cru, Premier Cru, etc. Porque isso para o Velho Mundo é muito mais importante do que ser um Pinot Noir, né? Então... E isso não quer dizer que reflete a nossa opinião sobre isso, né, Vitor? Mas Exatamente. O que é um fato. É o que é um fato, exatamente. É o que é um fato. A terceira coisa, Vitor, é o Velho Mundo, em geral, se utiliza de menos tecnologia. E aí, que tecnologia seria essa, para tentar explicar um pouco? Em geral, tenta-se, acho que reflete a primeira coisa que a gente falou, né? Da questão de tradição. Tradição de você deixar, fazer a maceração, fazer simplesmente trasfegas e não utilizar muita tecnologia para acelerar o processo de fermentação, correção de acidez, correção de taninos, ou seja, se utiliza menos das ferramentas tecnológicas que hoje existem no mundo do vinho para poder você tanto aumentar a produtividade quanto fazer esse tipo de correção no vinho, diferente do Novo Mundo que utiliza mais as tecnologias que estão disponíveis. E isso é bom deixar claro que não necessariamente quer dizer que o Velho Mundo seja melhor do que o Novo Mundo, porque não utiliza correção, ou vice-versa também, né? Não é porque esse meu vinho é mais tecnológico do que o seu e por isso o meu é melhor do que o seu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao contrário da tecnologia em si, não é tipo um computador que o seu é velho, então ficou ruim, e o meu é novo, então é bom, né? E olha que nem há controvérsias nisso aí, tá, Vitor? Até eu que trabalho nessa área ainda posso dizer que tem computadores velhos que fazem melhor do que computadores novos. Como falam muito de geladeira, né? Que as geladeiras velhas seriam melhores do que as novas. E a comida, né? Comida em panela velha fica mais gostosa do que panela nova. Então, pois é, então tem todas essas variações aí de fato. As nuances todas estão aí disponíveis para esse embate do Novo e Velho Mundo. Mas um exemplo que eu penso é, por exemplo, eu acho muito difícil que algum produtor tradicional do Velho Mundo vá usar chips de madeira para corrigir alguma coisa no vinho, como se pode usar aqui no Novo Mundo, porque justamente pela tradição, pelo respeito. Se ele quer madeira, se ele quer dar um toque de madeira, ele vai usar a barrica da forma tradicional e não chips, que é uma coisa mais barata, que, né, chips, é uma inovação. Abelas, enfim, hoje tem tantas formas de se você colocar madeira um pouco no vinho. Exato. E aí você tem uma outra característica do Velho Mundo que também segue nessa linha de tradição e de respeito à história, que são regras muito rígidas de produção e durante muito tempo, inclusive, era proibido você plantar em determinadas regiões uma determinada casta de vinho. Então, só para situar o pessoal, é como se eu fosse para o Rio Grande do Sul aqui plantar e a legislação me proibisse de plantar Syrah ou Cabernet Sauvignon. Eu não poderia plantar aquilo lá. Existem lugares até hoje em que na Europa isso é muito protegido, você não pode vinificar, e se você vinificar e plantar e cultivar uma determinada casta numa determinada região, você não vai poder usar o nome da região. Então, sim. Borgonha, você plantou lá uma Cabernet Sauvignon, você não vai poder chegar e botar Borgonha. A Toscana, que veio com super toscanos, veio dessa forma, né? Hoje a gente pode chamar de super toscano, mas quando começaram a plantar, por exemplo, Cabernet Sauvignon na Toscana, era como se considerasse um subproduto, digamos assim. Era vinho de távola, que é o vinho de mesa, né? Que é a denominação base da Itália. A gente até mencionou isso no episódio que a gente falou de blends, os blends mais tradicionais, porque justamente por essas restrições lá, o controle sobre a vinificação é muito maior. A gente também já comentou, né, Vitor, em um episódio, de que a França, ela tem inclusive uma cota, né? Você pode plantar X hectares de tal uva, X hectares de tal casta, né? Então assim, é muito mais controlado lá no Velho Mundo do que no Novo Mundo. No Novo Mundo, planta o que você quiser, basicamente, né? Claro que
Eu não conheço a legislação de todos os países a fundo para poder dizer, mas de forma geral eu posso afirmar de que é totalmente liberal em relação a isso. Plante o que você quiser, quanto você quiser, misture o que você quiser. Faça o blend que você quiser, venda, desde que siga só as regras sanitárias e é claro. Sanitárias e de que seja um mosto fermentado de uva para você chamar de vinho. E aí tem aquelas nomenclaturas que lá, acho que desde o episódio 1 a gente já falou, né? De vinho fino, vinho nobre, vinho de mesa, enfim, seco, etc, etc. Pois é, e aí isso impacta inclusive na quantidade de DOs, né? Que são as denominações de origem que tem na Europa e que não tem tanto assim no Novo Mundo, que também nem valoriza tanto isso, pelo menos por enquanto. Se a gente pegar o Brasil, a gente tem a DO Vale dos Vinhedos, que aí sim você teria que, pra ter uma DO Vale dos Vinhedos ali estampado no seu rótulo, no seu vinho, você vai ter que seguir as regras, só que se você tá lá no Vale dos Vinhedos, você pode plantar qualquer coisa, você só não vai ter o selinho da DO, mas você pode dizer, inclusive, que foi cultivado no Vale dos Vinhedos, ao contrário de alguns... Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, só não pode ser DO, mas... vai poder dizer da onde veio aquele vinho, independente da casta e de como foi plantado. Bom, Vitor, e aí continuando, né, no Velho Mundo, os cortes, blends e assemblagens são muito comuns, quase que regras, né? Não vou dizer que é uma regra, porque você tem uma Borgonha, por exemplo, que é Pinot Noir, basicamente Chardonnay, muito forte, cada um no seu... São monovarietais, digamos assim. Porém, é muito, muito comum que lá os cortes sejam feitos. Primeiro porque existe uma questão histórica de que, por exemplo, em alguns vinhedos nem se sabe efetivamente, são plantados há tanto tempo que nem se sabe qual é a casta, qual é essa casta aqui, qual é essa casta aqui, não sei. Bota tudo para fermentar e o vinho é esse. E por isso também remete até o que a gente falou antes, né? O que importa é o produtor. Pouco vai importa valorizar o terroir, o produtor. O terroir, o produtor. O vinho é bom? De que casta é feita? Nem o produtor às vezes sabe porque não foi catalogada, vamos dizer assim. Então, em geral, Portugal, por exemplo, é extremamente incomum você achar um varietal de Portugal. A maioria são cortes, são blends. Enfim, então a maior parte do Velho Mundo, em geral, se utiliza muito corte. E no Novo Mundo também se utiliza bastante corte, porém é muito comum você encontrar o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o vinho monovarietal, que também puxa de novo ao que a gente falou há pouco, que eu comentei do Robert Mondavi, que ele queria ter uma nova forma de chamar o vinho para se diferenciar do Velho Mundo, e por isso começou a fazer varietal. E foi tão esperto nesse sentido, né, Vitor, que o varietal, apesar de ser chamado varietal, a gente já comentou aqui também no podcast, de que tem um percentual ali, que você pode misturar uma outra uva e tal, mas mesmo assim vai ser chamado varietal. Para você ver como foi uma jogada de marketing você conseguir chamar de varietal esse vinho do Novo Mundo. Não à toa o Robert Mondavi é tão conhecido, né, no mundo do vinho. Não fez qualquer coisa. Não é qualquer um, com certeza. E aí, João, a gente vai partir agora para uma questão mais gustativa, né? Vamos chamar assim. E aí, na hora que eu tô bebendo, tem alguma forma de identificar? De novo, vou lembrar aqui o que eu falei no início, não é regra, não se aplica a todos os vinhos, mas na média a gente pode dizer que o Velho Mundo vai trazer vinhos que são mais elegantes, né? Mais delicados, mais sofisticados de um certo ponto de vista. E o Novo Mundo, ele vai trazer vinhos que são mais encorpados, mais potentes, vindo um pouco dessa questão de inovação, de teste, de novos blends, de blends esquisitos, que inclusive é um episódio que a gente vai fazer aí muito em breve, que não são tão comuns assim no Velho Mundo. Então, se você pegar os vinhos do Velho Mundo, você vai ter um equilíbrio, uma preocupação com um equilíbrio muito grande ali, gosto, aroma, textura. Eu diria até que a base de um W7, por exemplo, do curso, ela é baseada no Velho Mundo porque ela vai identificando a qualidade do vinho nesse equilíbrio tradicional dos produtores do Velho Mundo. O gosto, aroma, textura, a delicadeza, a acidez, você trazer o que o terroir normalmente te entrega, o que a uva daquela região te entrega, o teu alcoólico. Até na prova cegas de você conseguir ter que identificar, né, Vitor? De onde é, se é um Velho Mundo ou um Novo Mundo. Clima temperado ou não. Na prova que a gente fez, inclusive, de SG, a gente precisou beber um vinho e dizer se ele era Novo Mundo, tentar até colocar qual é o produtor. Então, nos níveis mais altos aí de W74, por exemplo, W7 Diploma, o cara tem que entender isso. E o Master of Wine, ninguém nem se fala, né? Nem se fala. E aí tem isso, né? O teu alcoólico tem que estar equilibrado. Os sabores tem que... Enfim, tem toda uma regra de equilíbrio muito clara, sofisticada. A coloração, ela não tem tanta extração, que é muito comum no Novo Mundo. Ou seja, o que é extração, para quem não entende muito bem, é você tirar muito da cor da uva, né? Então você deixar aquele vinho bem escuro, quase púrpura. Macerar mais tempo. Isso. No Velho Mundo é mais comum
aquele vinho com uma transparência um pouco maior, uma cor um pouco mais delicada, uns taninos mais macios. Óbvio que se você pegar um Barolo, o tanino dele é secante, mas já é uma característica ali daquele tipo de vinho, né? E como a gente já falou, vinhos de grande potencial de guarda, né, Vitor? Exatamente. Inclusive, tudo isso vai se amaciando com o tempo, que é o objetivo deles. Então, dificilmente você vai encontrar um Barolo, quer dizer, dificilmente não. Nesse caso específico, impossível você achar um Barolo 2019, né? Porque exatamente ele vai ter que passar por um tempo para amaciar tudo isso aí que você, todas essas características que você falou e ir para o mercado já naquele ponto, com essa delicadeza que você está comentando. Que é uma característica também do Velho Mundo. Digamos assim, eles fazem um produto sem pressa, né? Sim. Eles fazem um vinho hoje, sabendo que muitas vezes ele vai ficar bom de verdade, do jeito que o produtor queria, em 20 anos. E ele faz daquele jeito mesmo. Ao contrário do Novo Mundo, que já traz aí vinhos um pouco mais jovens e pronto para ir para o mercado. E talvez tenha um pouco daquela frase da baronesa, né, João? Como o caixa de quem produz vinho há 400 anos já tá ali estabilizado, ele pode esperar. Como o produtor novo tá ali precisando investir do caixa hoje, né, dinheiro, e acaba... Tem que botar no mercado esse vinho logo aí para poder entrar dinheiro aqui em caixa e... para produzir o próximo, para comprar equipamento, enfim, né, para seguir na produção. Exatamente. Em relação às características, né, mais de sabor, o Novo Mundo vai apresentar uma textura até mais macia, né, você não vai ter, é mais difícil você encontrar algum vinho Novo Mundo ali com as características de um Barolo, intenso no aspecto de taninos, de complexidade mesmo. O teor alcoólico no Novo Mundo costuma ser mais elevado, isso tem a ver com o clima, mas não só. Carvalho, né, também aqui. O que é bom dizer, Vitor, que é uma técnica isso, né? Sim. Exatamente para se conseguir colocar o produto mais rapidamente no mercado, porque isso não quer dizer que os vinhedos produzidos aqui no Novo Mundo, as uvas em si, não tenham o mesmo potencial, sim, ou potencial até maior, quem sabe, do Velho Mundo. Não estou fazendo julgamento de valor aqui, mas só para deixar isso claro de que essa maciez e essa coisa vem da técnica mesmo de vinificação e do objetivo do produtor de colocar o vinho no mercado o mais cedo possível. Até porque tem uma outra característica aqui que a gente até ouve pouco falar, mas é o seguinte: o Velho Mundo tem produtores de muito tempo atrás. Isso aí acho que todo mundo que conhece um pouco do assunto já admite, já reconhece. Só que os bebedores de vinho também são do Velho Mundo, porque eles bebem mais vinho há muito mais tempo. Sim. Né? Tá ali na família, no almoço de todo dia, no jantar de todo dia. Já foi receitado como remédio em vários lugares ali da Europa há muito tempo atrás. Enquanto no Novo Mundo a tradição não é beber vinho. Se produziu depois, também bebe depois, né? Então, o paladar e o costume do pessoal do Novo Mundo hoje não é a mesma tradição de antigamente. Talvez por isso também se faça um vinho mais frutado, com uma textura mais macia, mais fácil de beber, mais imediato. E eu coloco uma interrogação aí, Vitor, para que o nosso ouvinte também se pergunte, né? O aumento do consumo de vinho no Novo Mundo não está, talvez, também ajudando essa pressa do consumidor, do produtor, de colocar o vinho no mercado? Porque, devem ter produtores que, por exemplo, já acabou a safra 2018, por exemplo. Então ele tem que botar logo 2019 no mercado, senão para de entrar fluxo de caixa na empresa. Então, e a empresa é até esquecida, né? E a empresa é esquecida, porque não tem rótulo há tanto tempo no mercado. Vou para outra. Cara, nem lembro mais do vinho desse cara, se é bom, se é ruim. Então... tem tudo isso, tem um descompasso talvez aí. É só uma interrogação, não é uma afirmação. É para reflexão aí de que esse aumento, porque realmente a gente sabe que houve um aumento bem significativo no consumo de vinho, principalmente aqui no Brasil, mas pode ser um reflexo disso também. E por isso está se surgindo também mais plantios, mais terroirs e mais tudo para poder atender essa demanda. Quem sabe o nosso Novo Mundo no futuro não vira um Velho Mundo com vinhos também de guarda e vinhos de muitos anos guardados lá. Porque a gente vê, de fato, vinhos que, quando a gente já conhece um pouco mais, a gente vê vinhos que estão no mercado aí e que, num mundo ideal, ele podia estar na vinícola ainda por mais 3, 4, 5 anos para agradar mais na hora que for colocado no mercado, né? A gente sabe disso porque a gente guarda em casa. Se a gente guarda em casa em condições, às vezes, não ideais e mesmo assim ele melhora, imagine guardado em condições ideais, né? Outro dia eu fui abrir um vinho, inclusive, e tinha a opção de abrir um brasileiro 2018 e
que era um pessoal desconfiado com vinho brasileiro. Eu falei, não vou abrir, apesar de ter sido uma safra excelente de 2018, eu não vou abrir porque eu acho que ele não tá pronto. E aí eu fui lá atrás, fui em 2015, se eu não me engano, que ainda é jovem, mas já são 3 anos a mais, e também foi uma safra legal, né, no Brasil, e todo mundo achou o vinho sensacional. E... Você fez muito bem, porque particularmente aí uma opinião minha, eu acho que a safra 2018 não tá pronta ainda. De grandes vinhos, pelo menos, eu também acho que não tá pronto. De grandes vinhos que eu digo assim, de vinhos mais complexos, né, mais bem trabalhados, eles não estão prontos ainda também. Então, vamos lá, Vitor, fazer um resumo, né? Vou fazer um resumo do Velho Mundo. Então a gente falou aí que o Velho Mundo busca um extremo equilíbrio entre gosto, aroma, textura, um teor alcoólico na medida certa, não tem aqueles teores alcoólicos muito altos normalmente, até porque eles não têm condições pelo clima de obter uma maturação suficiente para obter esse teor alcoólico mais alto, elevado. Procuram sabores intensos, bem atrelados ao seu terroir, efetivamente, e aos seus cortes e blends que eles fazem, né? Os taninos, em geral, estão macios, e isso é consequência óbvia de mais tempo em garrafa guardado em adega da vinícola, ou seja, são vinhos que são lançados com mais tempos de pós-safra. Colorações elegantes, nada muito intenso, mais longevas. A gente fala muito isso, Vitor, e às vezes vem me vendo uns vinhos que eu já bebi de Portugal, às vezes me dá... Eu acho que Portugal tá no meio do caminho, não sei se você concorda comigo, tá na linha pampa ali, né? Porque a gente fala de cor elegante, aí você lembra de um vinho realmente italiano, um francês, com aquela cor elegante, de repente você lembra de um vinho de Portugal com uma cor tão forte, tão intensa, que você diz, mas Portugal é velho mundo, né? Eu acho que Portugal tá tem um pouco das características de cada um, né? Se a gente for ver os blends, a valorização do terroir, da região, mas ao mesmo tempo, quando você vai pro sabor, ele já tem um pouco mais a ver com o Novo Mundo. Não à toa, o vinho português faz tanto sucesso no Brasil, por exemplo, né? Exatamente. Finalizando aqui o resumo do Velho Mundo, ela tem uma acidez proeminente, que está diretamente de acordo com o fato do teor alcoólico também não ser elevado, ou seja, as uvas são colhidas com acidez maior e com menos açúcar, que gera o álcool, né? Quem ouviu nossa série aí de produção de vinhos está entendendo perfeitamente o que a gente está falando. Existe uma grande complexidade de aromas nesses vinhos do Velho Mundo. Essa complexidade de aromas, Vitor, tem muito da parte também, da parte menos tecnológica, né? Da extração do que tem a uva efetivamente ali, de passar mais tempo em maceração, todo esse processo de vinificação acaba conseguindo obter menos utilização de tecnologia, acaba conseguindo extrair um pouquinho mais dessas complexidades de aromas, né? Tem uma elevada nitidez em geral e a valorização aí da identidade realmente do local do cultivo, que para eles é o que é o mais importante. Que é a valorização do terroir que a gente falou, né? Em outro passo, você tem o Novo Mundo, que, como eu falei, ele tem normalmente um vinho mais macio, um teor alcoólico mais elevado, que também tem influência do clima, né? Se você pegar, por exemplo, um Syrah do Vale do São Francisco, a quantidade de sol que recebe ali, como ela consegue maturar perfeitamente, você vai ter uma possibilidade de fazer um vinho com teor alcoólico elevado, uma acidez que já é um pouco mais reduzida quando comparado a certos vinhos do Velho Mundo. De novo, não é uma regra padrão para tudo. Notas de carvalho são mais evidenciadas, é uma característica, por exemplo, muito marcante no Brasil, que parece que o consumidor brasileiro gosta da madeira, né, de sentir ali a presença da madeira no vinho. E também, né, Vitor, no episódio de barricas a gente fala dessa característica do carvalho americano e do carvalho francês, né? Isso. Então isso aí já denota também essa marcação no Novo Mundo da utilização maior do carvalho americano, que acaba contribuindo aí nessa característica. Mais aromas e mais notas. E aí, como eu falei também, vai ter coloração mais intensa, com bastante extração da cor ali, da casca da uva, bastante concentração, e os sabores também mais frutados, até para contribuir ali com a textura macia e com um consumo mais jovem, mais fácil do vinho. Então, acho que deu para a gente resumir aí quais são as principais diferenças, né, João, entre um e outro, as principais características, e espero que no final do episódio aqui todo mundo tenha notado, enfim, tenha entendido o que é Velho Mundo, o que se chama de Velho Mundo, o que se chama de Novo Mundo do vinho. E quanta coisa a gente ainda tem para falar sobre esses mundos, né? E a gente foi tão superficial. E mesmo assim, gravamos bastante tempo aí de episódio, sendo bem superficial. E você, João, a gente tá gravando na sexta-feira, você sextou com que vinho? Novo Mundo ou Velho Mundo? Eu tô sextando com um Novo Mundo, um Chardonnay de lá do Rio Grande do Sul, recém-lançado da Tenuta Foppen Ambrose, da linha Cultura. Foi lançado agora, foi lançado há 7 dias atrás, basicamente. Nem 7 dias atrás, acho que foi lançado.
É novo vinho do Novo Mundo. Novo vinho do Novo Mundo e que tá muito bom, por sinal, Vitor. Vale a pena ser experimentado. Eu vou provar. E por incrível que pareça, né, enquanto você em tese seria o representante aí dos brothers do Velho Mundo, tá bebendo o Novo Mundo, hoje você está mais tarde com um Velho Mundo, que vai ser um Marquês de Murieta aí, em espanhol. É isso aí. Temos que viajar pelo mundo, mesmo sem poder pegar um avião, né, Vitor? Exatamente. Então, pessoal, se vocês gostaram do episódio aí, comenta se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida, se tem alguma observação aí sobre o que é Velho Mundo, Novo Mundo, ou até sugestões aí para o episódio específico que a gente vai ter de cada um desses mundos. E até a próxima taça. Até a próxima taça, pessoal.